Olá! Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais aí a oportunidade e eu espero que a gente tenha momentos aí de boas reflexões, ok? Vamos à palestra. Viver é correr riscos. Todos nós, ao existirmos, inevitavelmente acontecem crises, onde há um sentimento de angústia, um episódio marcado por dúvidas, incertezas diversas, ou seja, praticamente em algum momento de nossas vidas nós passamos por isso. Portanto, as crises elas são inevitáveis. Elas podem ser mais intensas ou menos intensas, elas podem ter mais importância para alguns conforme seus valores, seus objetivos de vida, mas definitivamente estar no mundo nos impõe um caminhar onde de tempos em tempos nós nos sentimos assim, ameaçados, frustrados, insatisfeitos, derrotados. A crise é assim, ela nos tira da zona de conforto, dos rumos ou os caminhos que a gente decide traçar, ela nos deixa no escuro, literalmente sem chão. O que fazer? Como passar por elas? É possível abreviar ou evitar o sofrimento? Quais as consequências dessas crises aos nossos propósitos de vida? O que nos restará depois do seu término? Aliás, haverá crise? Haverá fim para essa crise? Haverá novas crises depois? Pois bem, o nosso objetivo hoje aqui é responder essas perguntas, propondo uma maneira de lidar com esse fenômeno inevitável de qualquer vida do ser humano, a crise. Pretendemos assim esquematizar etapas, caminhos, atitudes, fases, de forma que ao final dela você consiga perceber um rumo, um caminho traçado, construído em direção ao crescimento, ao desenvolvimento pessoal, apesar da crise. Portanto, estamos falando de um método 5R. Como fazer da crise sua reexistência. Mas já que nós vamos falar de crise, eu resolvi escolher uma que colocou todos nós no mesmo barco. Ameaçou cada um de maneira independente de qualquer condição social. Todos nós estivemos atingidos por essa crise. E aí, independente de condição social, familiar, afetiva e econômica. Gente, eu não tenho dúvidas. 2020 é o primeiro ano do resto de nossas vidas. É um marco, uma referência para várias transformações, pois tivemos um inimigo invisível que invadiu todos os continentes, se alastrou como uma praga, o coronavírus. Derrubou gigantes, destruiu sistemas econômicos, propostas de governo, colocou de joelhos qualquer nação que se atreveu a subestimá-lo. China, Itália, Espanha, Estados Unidos, todos.
independente de situação socioeconômica, foram obrigados não só a respeitá-lo, como priorizar todas as suas ações e energia para criar uma estratégia para defender e proteger os seus cidadãos. Além de tudo isso, fomos obrigados a conviver no mesmo espaço com familiares e pessoas aparentemente que eram conhecidas. Fomos obrigados ao isolamento social. Sem direito ao refresco, ao estímulo de estar no ambiente externo, sem o direito seguro de ir e vir. Isolados, totalmente isolados, diante de si mesmo e no máximo com alguns ou algumas pessoas mais conhecidas. É claro, o estresse é inevitável. Não estamos preparados para isso. Não é essa a nossa condição de convivência social. O mundo, mesmo ou apesar de globalizado, o mundo caiu. Aqui, no nosso país, não poderia ser diferente. E aí, em 26 de fevereiro, ocorria o primeiro óbito de um brasileiro acometido pela Covid-19. Iniciava-se nosso martírio. Mais de 85 mil mortes, mais de 2,5 milhões de acometidos pela doença. A atividade econômica no primeiro trimestre, ela tombou a 1,95% no primeiro trimestre. Para variar, as autoridades brasileiras batem cabeça, os governantes não se entendem, nos deixa cada vez mais atordoado, nos deixando sem saber o que fazer. E agora? Pensávamos, como vamos sustentar a nossa família? Como proteger as nossas vidas e as vidas dos entes queridos? Esse era o nosso dilema. Havia um clima de desesperança no ar. Todos perdidos, sem esperança, sem perspectivas futuras. Aliás, como seria nosso futuro? Nesse contexto, no dia 29 de março, eu me lembro que eu estava no consultório, né? Estava sentado, sem fazer nada no consultório, estava sem atender. Aliás, os atendimentos haviam caído a 20%, 30%. Portanto, eu estava ali refletindo, preocupado, sozinho no meu consultório. Foi quando minha mulher me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Era alguma coisa do tipo, como está aí, né? A gente tinha um iPhone antigo, né? E ela tinha conseguido vender esse iPhone. E aí mandou mensagem que tinha vendido por R$400 e o que eu achava, se estava barato. Ela me pegou num horário ruim. No meio daquelas reflexões, daquela sensação de que eu estava, eu respondi para ela, do jeito que as coisas estão, qualquer R$400 é válido, né? E aí é que veio a dura queda. Ela me respondeu algo do tipo, mas como assim? Você tem 30 anos de profissão, já fez doutorado, mestrado, escreveu um livro, R$400 fazem a diferença? Olha, gente, eu admito, naquele horário foi como se tivesse levado um soco no estômago. E aí, angustiado, preocupado, eu respondi para ela alguma coisa, mandei um emoji, gente, que estava preocupado, e ela me respondeu também com emoji de que estava triste, angustiado, enfim. Foi uma situação inusitada, uma situação que eu fiquei ali, não respondi aquela mensagem dela, fiquei quieto, me sentia sem chão, um pouco atordoado, né? Aquela troca de mensagens, ela tinha me... foi como um balde de água em pleno... Sabe, levar um balde de água gelada em pleno inverno? Mais ou menos assim. A minha cabeça estava a mil.
rodando mais do que peão de menino. Angustiado, tenso, pensando, refletindo sobre a minha condição social e financeira. E algumas perguntas começaram a pipocar, sabe, na minha cabeça. Qual seria a minha saída ali, naquela situação? Qual caminho eu escolheria? E olha só, por mais que eu soubesse que essa situação de pandemia era totalmente fora do meu controle, racionalmente eu sabia disso, eu não tinha controle sobre isso, mas eu me punia. Eu perguntava a mim mesmo por que eu não me preveni em relação a essa situação. E eu fiquei pensando, o que eu fiz na minha profissão até agora? Enfim, foi uma situação bastante aflitiva. Em casa, mais tarde, não consegui conversar. Gente, eu reconheço, estava derrotado. Pois bem, vamos dar uma pausa nessa história. Eu queria aproveitar um pouquinho esse momento para falar exatamente dessa situação ali que eu estava vivendo, né? Essa sensação de derrota na crise. Fiquem tranquilos, não se preocupem. Daqui a pouco a gente vai continuar. Podem ficar tranquilos que essa história que eu comecei a contar vai ter novos capítulos. É como uma novela. Daqui a pouco a gente continuar com as cenas dos próximos capítulos. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação de derrota nas crises, que eu acho que é importante, é interessante e cabe bem para a gente fazer já algumas reflexões. Eu entendo que analisar esse sentimento de derrota é fundamental, sabe? Para a gente perceber a direção, como podemos modificar esse contexto. Então eu acho que é importante dar essa parada aqui, para a gente perceber exatamente o que é isso, né? Estar numa situação de crise, estar numa situação de derrota. Portanto, é claro, gente, que a gente vai falar agora de um método, né? A minha proposta seria talvez dar um guia para vocês, para você poder compreender essas etapas do que você está vivendo, ou o que a gente vive diante de uma crise. Vamos começar a falar do método 5R. Olha só, por definição, toda crise, qualquer uma, ela se origina, né, ela começa de uma situação de aflição, uma situação aflitiva, como essa que eu acabei de falar agora há pouco, da situação das mensagens, né, de WhatsApp que eu troquei com a esposa. É uma situação, claro, de ameaça, alguma sensação, mudança, né, que acontece na nossa vida. Nesse momento a gente tem uma sensação de quê? De descontrole no dia a dia, né? E aí que a gente começa a ter que refletir sobre a nossa condição humana, sabe? Infelizmente a gente é assim, somos assim. A gente não suporta muito essa ideia do descontrole, né? Todo ser humano ele tem essa tendência a querer controlar tudo, a ter o controle sobre as situações. E aí a gente se ilude, sabe? Nós nos iludimos achando que há sempre a possibilidade de controlar as coisas, de controlar o dia a dia, de controlar tudo o que nos acontece. Mas a realidade costuma bater a nossa porta, né? E quase sempre nos mostra que o buraco é bem mais embaixo. O problema é bem outro. A gente consegue perceber que o sofrimento ele é inevitável. A dor, a angústia, ele é inevitável. E começamos a perceber nessa sensação de não ter controle sobre as coisas, algumas coisas que nos angustiam. Por exemplo, o quanto que o ponto de vista de cada um de nós nem sempre é aceito. A convivência social, a troca de interação com as pessoas nos impõe isso. Nem sempre o seu ponto de vista é o ponto de vista do outro, cada um tem a sua ideia, a sua maneira de ver a mesma coisa, a mesma realidade, mas cada um interpreta do seu jeito. E aí começa a haver as disputas, as discussões, as brigas.
O cotidiano humano é assim, é cheio de variáveis, cheio de pontos de vista diferentes. E aí é uma coisa que eu acho bem interessante, sabe? O cotidiano, ele é cheio de pontos de vista. Isso me faz lembrar um pouco, sabe aquela brincadeira do liga-pontos que a gente tinha quando era pequeno, que vai ligando os pontos e formando uma imagem, um desenho? Pois bem, cada ponto dessa imagem é como se fosse um ponto de vista. Portanto, cada ponto de vista é um ponto, mesmo que seja de verdade. Mesmo que seja de verdade, é um ponto. É muito pouco para a gente perceber o cotidiano, não acha? Dito isso, eu vou propor que a gente fale do primeiro passo, da primeira etapa, da primeira atitude do método 5R. Vamos falar da fase reconhecer. Primeira fase, primeira atitude necessária diante de uma crise. Reconhecer. Em primeiro lugar, é preciso dizer que é natural que diante de qualquer situação que nos ameace, né, que ameace a nossa integridade, a nossa primeira reação é sempre de negá-la. É comum a gente dizer, né? Não está acontecendo comigo. A gente age como se aquilo não estivesse acontecendo, porque na medida em que nos ameaça, a negação passa a ser uma atitude de defesa. Eu prefiro imaginar, supor, na minha cabeça, que aquilo não está acontecendo comigo. A gente age assim, por exemplo, diante da morte, né? Quase sempre a gente vive o dia a dia, obviamente, sem considerar a existência da morte. Às vezes colocando até a nossa vida em risco por causa disso. É como se a gente dissesse para nós mesmos algo do tipo: isso não está acontecendo comigo, isso não é verdade. A gente fecha os olhos para não enxergar a dor da perda. Exatamente. Agora, o grande problema é que quando a gente faz isso, quando a gente toma essa atitude, a gente compromete esse primeiro passo, que é fundamental, importantíssimo, para que a gente perceba realmente o que está nos afligindo, realmente o que nos ameaça. A angústia da perda, ela precisa ser vivenciada em toda a sua plenitude, sem pressa. É preciso perceber, nesse momento, a nossa impotência diante de algumas situações. O quanto que a gente está amarrado, sem a possibilidade de agir conforme a gente gostaria ou deveria. Mãos amarradas, exatamente. A gente precisa deixar de lado um pouco a nossa prepotência humana de achar que todos os nossos desejos, por exemplo, serão satisfeitos. A gente precisa olhar para o cotidiano e perceber em todas as suas características o quanto que a realidade é limitante. E o quanto que esses desejos, eles não serão realizados. Como é essa realidade, onde ela está, por que ela é assim. A gente precisa perceber todos os obstáculos e todas as dificuldades que nos apresentam. É como se a gente estivesse diante de uma cena e analisasse essa cena com muita calma, com muita perspicácia e perceber todos os detalhes dela. Analisar cada pedra do caminho em todas as suas dimensões. A gente precisa analisar as cenas de nossa vida como os fazem aqueles policiais ao avaliar a cena de crime. Já viram? Em algumas séries da televisão é bem comum isso, né? O policial pega uma cena de crime e ele analisa, tira fotos sem interferir na cena, simplesmente analisando cada detalhe para tentar descobrir realmente o que aconteceu ali, né? Essa deveria ser a nossa postura inicial diante de uma crise.
Analisar cada detalhe, minúcia, cada possibilidade, sem alterar nada, sem querer mexer apressadamente, sair tomando alguma atitude. Somente olhar para essa cena, para essa sensação, para essa angústia, com uma lupa e com muita paciência. Portanto, analisar com olhos arregalados e sem pressa. Esse é a necessidade para o reconhecer adequadamente as nossas crises. Pois bem, gente, lembram-se daquela nossa história inicial? Vamos ao próximo capítulo dela, que tem a ver com isso que eu estava falando antes. Pois bem, aqueles primeiros 2, 3 dias, logo após a troca de mensagens, o que eu vivi ali foi uma situação de muita angústia, de muita dor, a sensação de derrota. Eu me lembro que durante esses 2, 3 dias, eu parei para rever uma série de coisas. Agora, com muita paciência, na medida em de que eu não poderia fazer muita coisa, a não ser perceber a minha angústia, a minha impotência, a minha dificuldade diante daquela situação, a indefinição. Havia um sentimento de culpa, de insegurança. Eu admito que houve momentos ali durante aqueles 2 dias, até que eu senti raiva, sabe? Raiva de mim mesmo, raiva da situação, raiva da minha esposa por ter me mandado aquela mensagem, enfim. Era um momento que eu só precisava perceber o que eu estava vivendo e como eu estava vivendo. Foi uma cena muito difícil, muito complexa, mas foi preciso olhar para ela, foi preciso percebê-la. Como esse investigador que eu acabei de descrever, esse policial, que vai para a cena e vê cada detalhe, tenta perceber cada movimento, sem interferir, apenas perceber exatamente o que está acontecendo. A dor era grande, admito, mas era necessária vivê-la. E aí acontece uma coisa interessante, que assim, a sensação era de que todas as portas estavam fechadas para mim naquele momento. Eu não percebia mais nada, todas as portas estavam ali fechadas, mas eu precisava perceber cada uma delas com muita atenção, com muito cuidado. Analisar cada uma para ver se havia alguma diferença, para ver o que uma tinha diferente da outra. Bom, mas esse é outro capítulo disso da história que eu vou contar depois. Calma, como eu disse, capítulo por capítulo, essa história vai continuar. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Mas agora eu quero aproveitar essa cena e começar a pensar na nossa próxima etapa do método 5R, a próxima atitude. Vamos falar do refletir. Eu não sei se todos já se deram conta ou sabem disso, mas a única diferença do ser humano em relação aos outros seres vivos é a sua capacidade de refletir sobre si mesmo. Sabiam? Não é a inteligência ou a capacidade de construir coisas. Se a gente olhar no reino animal, a gente vai ver alguns seres tão inteligentes quanto, cá entre nós, alguns até mais inteligentes que o próprio homem, e a capacidade de construir também, né? A gente vai ver no reino animal alguns seres que constroem coisas incríveis. Então não é essa diferença do ser humano em relação aos outros animais, nada disso. O que diferencia o ser humano é a capacidade de imaginar a si mesmo e a sua própria vida. Só nós podemos olhar para o nosso passado e relembrar tudo o que fizemos, como fizemos e por que fizemos. Só nós podemos imaginar o amanhã e projetar o que gostaríamos de fazer, como fazer e por que fazer. É nesse exercício de olhar para a vida e seus atalhos que a gente pode vislumbrar os caminhos possíveis. Agora do passado, quando a gente pensa nisso,
a gente vai ver que só temos algumas histórias, né? Exato, quando a gente olha para o passado, a gente descobre que só tem algumas histórias. Algumas até histórias boas, outras não nem tão boas assim. Temos até algumas histórias ruins. Mas, gente, são somente histórias para se contar. Quando a gente olha para o futuro, claro, a gente pode imaginar, a gente pode projetar o que quiser. Eu posso ser otimista, posso ser pessimista, eu posso ser crédulo, posso ser incrédulo, eu posso imaginar o que eu quiser. Mas o fato é que tudo não passa de um tremendo mistério quando a gente fala do futuro. É como dizem os mais velhos, o futuro a Deus pertence. Agora, fiquem atentos, porque e no presente? Bem, gente, aqui e agora, se estivermos numa situação aflitiva, se estivermos vivendo qualquer tipo de crise, não dá para fingir. Estamos vivendo uma perda. Temos uma perda para analisar. Por que perdemos? Como perdemos? Onde perdemos? E apesar da dor, dessa angústia insistente, cá entre nós, chega de mentira, as perdas são inevitáveis. Desde o dia que nascemos. Desde o dia que nascemos, o primeiro dia que nascemos é o primeiro dia que eu caminho para a morte. Perdas são inevitáveis. Esse é o ponto fundamental que a gente precisa refletir quando a gente está vivendo. Como conviver com as perdas? Como fazer isso? Essa é a questão. É preciso se propor a refazer. É preciso reaprender sobre nós, sobre as coisas do mundo. É preciso deixar de lado aquelas velhas crenças ou ideias aprendidas ao longo tempo. Sabe aquelas velhas crenças que a gente carrega na nossa história e que nos contaminam em tudo que a gente vai fazer? É preciso deixar elas de lado. É preciso perceber os preconceitos, a velha opinião formada sobre tudo, como diria Raul Seixas. É preciso se propor a ouvir mais as pessoas. Todas elas. Ouvir os mestres, os aprendizes, os vencedores, os perdedores, os pais, os filhos, os professores, os alunos, todas as pessoas. Ouvir mais as pessoas. Todos que estiverem dispostos a nos contar suas histórias. Ouvir com respeito seus pontos de vista. Veja bem, não precisa aceitar, não é essa a questão, mas ouvir. Ouvir com respeito, com empatia. E ouça até o fim o que as pessoas têm a dizer. Seja empático. É preciso saber ouvir o outro. E aí, a partir disso, montar nossos desenhos do cotidiano com vários pontos de vista, como essa história que eu falei agora há pouco. Cada ponto de vista é um ponto de verdade, que se for interligado, dá um cenário, um desenho mais completo da realidade.
Daí, fazer essa brincadeira de ligar pontos e montar imagem faz com que a gente aprenda, né, os pontos de verdade de todos sobre o mundo. Mas para isso é preciso também ouvir a si mesmo, com muita atenção. Sim. Ouvir as suas próprias falas, ler as suas mensagens, suas postagens nas redes sociais, ouvir o seu próprio interior. Fazer as coisas prestando atenção no que você faz, como você faz. Preste atenção em tudo que você faz. Ouça a si mesmo com mais paciência e paz interior. Imagine-se refazendo os seus caminhos. Sim, reveja os seus obstáculos com prudência. Encare novamente todos os seus obstáculos. Pois bem, gente, foi exatamente isso que eu fiz. Continuando aquela história, né? Mais um capítulo daquela história. Foi exatamente isso que eu fiz naquele momento, depois de passar pelo reconhecer, pela reflexão. Durante 2 dias, também de angústia, também de sofrimento, eu comecei a rever toda a minha história profissional, por exemplo. Tudo que eu tinha feito, como eu tinha feito, por que eu tinha feito, as opções que eu fiz. Claro, as derrotas, as portas que foram fechadas, as portas que foram abertas, por que foram fechadas, por que foram abertas. Revi os caminhos que eu percorri, os atalhos que eu escolhi, por que eu escolhi. Claro, percebi também as minhas crenças, os meus valores, os meus preconceitos, claro, por que não? Também conversei com a esposa, conversei com alguns amigos. Eu me lembro que eu escrevi algumas coisas, eu gosto de escrever, então eu escrevi um pouco sobre o que eu estava sentindo. Reli textos que eu já tinha escrito há algum tempo. Enfim, conversei com várias pessoas. Conversei comigo mesmo. E aí, cá com meus botões, eu decidi o que eu ia fazer. Curiosos, né? Calma, gente. Como eu sempre digo, um capítulo de cada vez. Daqui a pouco eu continuo contando para vocês o que é que eu tinha feito. Mas primeiro, a gente precisa aproveitar e ir para a próxima etapa do método 5R, que é o reinventar. Se você realmente se permitiu passar por todas essas etapas, reconhecer, refletir, reaprender, se você realmente trilhou esse caminho, aí é possível alcançar a próxima atitude, a próxima etapa, que seria o reinventar. É interessante porque somente ao homem foi dado essa capacidade de inventar, ou seja, criar coisas que não existem, que atendem à sua necessidade, a uma necessidade nova que está sendo imposto pelas circunstâncias. Diante desse processo de aprendizado sobre si mesmo, onde a gente percebe, né, os caminhos que já fizemos, os caminhos que escolhemos, as opções que fizemos, é fundamental a gente usar essa nossa capacidade humana de reinventar em cima do que aprendemos. Seria buscar algo novo, uma nova atitude, uma nova ideia, uma nova opinião sobre o que acabamos de novamente conhecer. Portanto, evitar a repetição e buscar novas direções, buscar a originalidade, algo fresco, inédito, que ainda não fizemos, não vimos antes ou ainda não tenhamos valorizado como precisaria ser valorizado. Uma nova direção
uma direção mais ousada, talvez mais próxima de si mesmo e não a direção que as outras pessoas estão fazendo ou for imposto a elas, a sua direção. Mas para isso é preciso criar e atividade. Ou seja, criatividade. Feito é melhor que perfeito, como dizem. Com essa característica, com essa atitude de criatividade, a gente precisa acreditar e viver cada dia como se fosse um novo dia. Essa postura, essa característica que eu estou trazendo aqui agora, né? Se a gente parar para refletir um pouquinho, eu chamaria dessa atitude ou essa postura aquilo que nos aproxima do divino, do Criador. Exatamente. Aquilo que nos aproxima daquilo que o Criador nos trouxe, né? Esse seria talvez o verdadeiro sopro da vida. É estar no mundo, né? Esse mundão, do jeito que é esse mundão de meu Deus, é estar no mundo não como se ele fosse um paraíso, mas como se fosse um lugar, um parque de diversões, um lugar cheio de oportunidades para você reconstruir, para você brincar, para você aprender, para você ser autor da sua própria história, tomando as rédeas de condução da sua vida. E aí, nesse sentido, você se reconstrói, você se refaz. Olha só, ao homem é dada a cada nascer de novo dia a oportunidade de autonomia, de refazer, de reaprendizado, de autonomia diante do seu cotidiano, de poder fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, com a sua singularidade. Claro, correndo riscos, ganhando, perdendo, mas caminhando, seguindo o seu rumo, sua rota, o caminho que escolheu para si. Olha só, a gente podemos ser seres enclausurados em determinados momentos, né? Pela realidade limitante, até ficarmos inquietos e quase que pedimos para sair. Aí é possível a gente crescer com as dores. Pelo incômodo da inquietação, a gente cresce, a gente tenta se refazer. Aí podemos ver novas janelas do mundo, e aí podemos querer voar. Podemos nos transformar, podemos buscar existir de outras formas. É um caminho de transformação do enclausurado que fica inquieto, do que tenta se reconstruir, do que adquire algo novo, do que adquire a possibilidade de voar, do que se transforma. Podemos reexistir. Pois bem, foi com esse pensamento que eu reiniciei um processo interno comigo. Voltando àquela história que eu venho contando com vocês ao longo dessa nossa fala, né? Esse processo de redescoberta, esse processo de revisão comigo mesmo. Vocês se lembram, né? Como é que começou essa história das mensagens que eu troquei com a esposa e tudo mais. E o que aconteceu? Depois daqueles 2 dias de angústia, de muita dor, eu decidi fazer um caminho de revisão, por exemplo, da minha carreira profissional, da minha trajetória até aqui. E aí fui percebendo algumas coisas. Por exemplo, percebi uma série de habilidades que eu tenho ou que venho adquirindo e que não valorizei como poderia ter valorizado. Um exemplo disso, eu fiz teatro amador na adolescência. Adorava fazer teatro amador. Depois eu parei, não sei exatamente por que caminho, parei de usar dessas habilidades, né?
de que eu aprendi do teatro amador. Eu adoro escrever, sempre gostei de escrever, mas tirando alguns textos na época da pós-graduação, nunca parei para escrever, por exemplo, como eu poderia usar desse talento. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que são várias habilidades que, além da profissão de psiquiatra, que é a minha principal, eu poderia adquirir. Eu adoro dar aula, sempre adorei. Eu adoro o espaço mágico da sala de aula, onde todos aprendem com todos. Então, era mais uma que eu poderia usar. Ou seja, por que não ser médico, psiquiatra, escritor, professor, palestrante? Não necessariamente nessa ordem, mas por que não exercitar todas essas funções? Por que não fazer alguma coisa diferente de mim mesmo nesse caminho? A profissão, ela é a sua maneira de professar e de estar no mundo, mas por que não, além dela, você usar de todas as suas habilidades, todos os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua trajetória? Alguns talentos que você usa, por exemplo, como um lazer, por que não usar isso também para você tirar o seu sustento? Eu garanto que nessa situação de pandemia que agora nós estamos vivendo, óbvio, infelizmente muitos devem ter perdido a sua profissão, né? Foram obrigados, enfim, demitidos, alguma coisa assim. E aí, essa é uma reflexão importante a se fazer para ter uma reinvenção, né? Se você tiver novas habilidades, você pode exercitar outras coisas, você pode fazer outras coisas. A cada novo dia é uma nova oportunidade de recriar a si mesmo, de usar o dia como uma dádiva, como um presente para você reconstruir alguma coisa nova, para você refazer algo que você não tinha feito ou fazer de forma diferente, por que não? Olha só, diante da pandemia, teve um determinado momento que eu percebi que eu tinha duas opções a fazer, duas. Ou eu continuava reclamando de todas as limitações, do sofrimento inevitável, né, que essa pandemia trouxe a todos nós, ou eu tentava aprender com a situação. Eu fiz opção pelo segundo. Eu resolvi, apesar da quantidade de transtornos que a situação vem trazendo e trouxe para todos nós, eu resolvi tentar aprender com a situação. E fiz opção pelo segundo. E aí eu fiz um investimento que é talvez o mais seguro para se fazer. Eu investi em mim mesmo, em tentar adquirir novos conhecimentos, em tentar adquirir novas atitudes, em tentar adquirir novas formas de lidar com as coisas, em tentar rever alguns preconceitos, em tentar viver a cada novo dia com outra forma de atividade. Ou seja, tentar ser forte a cada novo dia da maneira que fosse possível. Isso me faz lembrar do meu filho. Meu filho, quando era pequeno, ele tinha mania de dizer que quando ele crescesse, ele ia crescer para ficar forte. Ele costumava fazer um gesto assim. Me faz lembrar dele. Nessa foto, meu filho tinha uns 4 anos de idade. E aí esse gesto era uma brincadeira que ele costumava fazer. A gente brincava muito. Eu agachava e fazia o gesto de que ele ia crescer e ficar forte, como eu acabei de dizer. Era um garoto esperto, gostava muito de super-heróis. Eu lembro que ele se delirava com essa história dos super-heróis, dos gibis, dos filmes de super-heróis. Essa foto aí, por exemplo, ele tinha 4 anos, a gente foi no Parque de São Lourenço, uma cidade próxima aqui no sul de Minas, alguns de vocês podem conhecer, e a gente fez essa foto. O interessante é que a gente voltou nesse mesmo lugar 22 anos, ele com 22 anos, alguns anos depois. E ele já estava, como vocês veem, bem diferente, né? Ele estava bem mais forte que eu e bem mais alto. Então as fotos têm 22 anos entre uma e outra. E aí a gente refez ela. Situações interessantes que a gente tem na vida, né? O Luan cresceu, claro, vocês estão vendo aí na foto. Ele continua adorando a questão dos heróis. Hoje está com quase 30 anos, aliás, com 30 anos, né? Se tornou um cara fissurado por cinema.
de tanto gostar de super-heróis na infância, ficou fissurado por cinema. E aí eu me lembro de outra história dele, né? A primeira vez que ele foi ao cinema. Uma história muito legal. Julho de 1994. Chegava ao Brasil um desenho incrível. Eu me lembro que fazia-se filas para poder assistir esse desenho. Incrível. Fez muito sucesso. E apesar dele só ter 4 anos, eu pensei, por que não aproveitar a oportunidade de levar ele pela primeira vez ao cinema? 4 anos. Ele já ficava em casa, assistia filmes na televisão e tal, então eu achei que ele conseguiria, né, ficar 1h30 dentro de uma sala de cinema assistindo a um filme. Achei que seria incrível aquela experiência para ele. Bom, eu achei isso, porque a esposa pensava o contrário. Ela dizia que ele era muito pequeno, que não ia conseguir ficar aquele tanto tempo numa sala escura, coisas demais, você sabe como que é, né? Não ia dar certo, que só porque eu gostava de cinema eu achava que o garoto ia gostar também, enfim, fez uma série de recomendações e eu batia na tecla, insistia com ela, não, ele vai gostar, eu acho que vai ser legal, enfim, depois de algum tempo eu consegui convencê-la. Mas aí é que vem a história, né? Para poder levá-lo ao cinema, gente, vocês não imaginam o terço que eu tive que ouvir. Não vai dar certo. Se ele pedir para ir no banheiro, você tem que levar ele no banheiro. Se ele começar a conversar, não vai falar para ele ficar quieto. Sabe, mãe? Quando tá orientando? Enfim. Clara, nunca vi tanta recomendação simplesmente para levar um garoto ao cinema. Leva água para ele. Se ele quiser o banheiro, leva o banheiro, enfim. Mas depois de muita luta, concordamos em levá-lo. Mas aí aquilo virou quase um piquenique. Comprei pipoca, lenço de papel, uma série de recomendações, escolhi a melhor cadeira, água. Virou um piquenique ir para o cinema. E entrei na sala. Coloquei o garoto no meu colo, né? E aí comecei, olha, se você tiver vontade de sair, você me avisa, tal. Vamos tentar assistir. Tá? Qualquer coisa que acontecer, ó, não precisa. Tá? Se você não gostou do desenho, a gente vai embora. Tá. Gente, aí vocês não imaginam o que aconteceu. Uma mágica. Quando o filme começou, houve um silêncio. E o garoto ficou encantado com aquela tela. Foi lindo ver aquela criança encantada com uma tela de cinema. E aí eu perguntava para ele, olha, você quer ir em algum lugar? Na terceira coisa que eu perguntei, eu falei, para, pai, fica quieto, deixa eu assistir o filme. Isso mesmo. O Rei Leão e o seu ciclo sem fim. Na crise, tente se acalmar. Lembre-se do método 5R. Reconhecer, refletir, reaprender, reinventar, para reexistir. Assim como o Rei Leão e o seu ciclo sem fim. A vida é como um ciclo. A cada crise é dada a chance de germinar uma nova semente. Deixe germinar em você.
Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisa para ver, muito mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. São tantos caminhos para se seguir, lugares para se descobrir. É o sol a girar sobre o azul deste céu, nos mantendo nesse rio a fluir. É o ciclo sem fim, que nos guiará na dor, na emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho neste ciclo sem fim.